Hoje eu queria compartilhar com vocês um texto em Deuteronômio capítulo 30, versículo 11 a 20. Deuteronômio 30, 11 a 20. Certo? Porque este mandamento que hoje te ordeno não é difícil demais, nem está fora do teu alcance. Não está no céu para dizeres: quem subirá ao céu por nós e o trará e o anunciará para nós para que obedeçamos a ele? Nem está do outro lado do mar para dizeres: quem atravessará o mar por nós e o trará e o anunciará para nós para que obedeçamos a ele? Sim, a palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para que a cumpras. Vê que hoje coloquei diante de ti a vida e o bem, a morte e o mal. Se obedeceres ao mandamento que hoje te ordeno, de amar o Senhor teu Deus, de andar nos seus caminhos, de guardar os seus mandamentos, seus estatutos e seus preceitos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra em que estás entrando para possuir. Mas se o teu coração se desviar e não quiseres ouvir, e fores seduzido para adorar e cultuar outros deuses, declaro-te hoje que certamente serás destruído, não prolongarás teus dias na terra em que entrarás para possuir depois que atravessares o Jordão. Convoco hoje o céu e a terra como testemunhas contra ti, de que coloquei diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Portanto, escolhe a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, obedecendo sua voz e te apegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a extensão dos teus dias, para que habites na terra que o Senhor prometeu com juramento dar aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Senhor, te agradeço por essa oportunidade de poder compartilhar a sua palavra com a amada igreja. Senhor, faz-nos ouvir a tua voz, porque estamos sedentos dela. Que possamos falar, possamos meditar, que possamos assimilar tudo isso, Senhor, no poder do teu Espírito. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Eu tenho um filho de quase 3 anos de idade e um outro de 3 meses. E às vezes eu me pego pensando o seguinte: o que eu preciso fazer para que eles possam ser pessoas que agradam a Deus? Essa é uma das preocupações que veio na minha cabeça mesmo antes dos meus filhos nascerem. Na verdade, não é a minha preocupação se o Theo ou o Nathan vão ter muito ou pouco dinheiro. Na verdade, eu nunca pedi que Deus concedesse riquezas para eles. Mas o que sempre vem ao meu coração ao orar pelos meus filhos é o seguinte: Senhor, que eles te conheçam ainda cedo, que te amem, que te obedeçam e sejam instrumentos nas suas mãos. Eu só consigo orar assim. Só consigo orar assim. Os pais que estão aqui vão me entender. Não podemos decidir e viver pelos nossos filhos, não é? Embora isso até seja possível até uma certa idade, um dia eles vão querer voar com as suas próprias asas. E a partir dessa idade eles não serão mais nossos. E o que resta diante disso é o coração, de um lado, aflito e preocupado. Será que vai dar tudo certo com ele? Será que ele vai ser uma pessoa boa, íntegra, que ama o Senhor? E por outro lado, um coração esperançoso. Ele vai escolher o melhor caminho, Deus vai acompanhar ele, Deus vai abençoar ele. E aliás, o nosso papel como pais vai até esse ponto, né? Apresentar aos nossos filhos qual é o melhor caminho nessa vida, porque o escolher andar por esse caminho é decisão deles, não é decisão nossa. E eu creio que foi com esse coração que Moisés, com esse coração de pai, inspirado pelo Espírito, deixou essa última mensagem para o povo que ele liderou durante 40 anos. E é com esse mesmo coração que hoje Deus
quer se dirigir a cada um de nós. E a nossa oração é que todos possamos ouvir esse convite de Deus essa manhã. Deuteronômio conta a história do final dos 40 anos de peregrinação do povo de Israel no deserto. Milhões de pessoas foram tiradas da escravidão do Egito, por intermédio de Moisés, pelas promessas de Deus de levá-los à terra dos seus antepassados, à terra de Canaã. Deus havia escolhido-os para serem seu próprio povo. Deus deu a eles a lei e estabeleceu com eles a aliança. Entretanto, custou muito para que esse povo entrasse de fato na terra de Canaã. E eles estavam, durante todos esses 40 anos, rodando e rodando o deserto, sem entrar na terra por causa do pecado e da rebelião deles. A primeira geração que saiu do Egito não pôde entrar na terra prometida por causa do pecado deles. E foi necessário 40 anos de rodar e rodar para que toda essa primeira geração morresse, para que a segunda pudesse entrar. E nem mesmo Moisés, o grande líder, nem a ele foi concedido o privilégio de entrar na terra de Canaã, porque ele mesmo pecou diante de Deus. E ele fez esse livro com todo o resumo da lei que fora dada ao povo no Sinai, também os seus últimos pedidos, na torcida de que o povo pudesse fazer a melhor escolha para as suas vidas, que é a escolha pelo caminho de Deus. Meus irmãos, é praxe dizer que a vida é feita de escolhas. Eu acho que na maioria das vezes isso está certo. Mas há um tipo de escolha que a gente tem que fazer todos os dias, a todo momento, que é o escolher pelo caminho de Deus, pela vontade de Deus, que conduz a vida em detrimento do outro caminho, que conduz à morte. E que o Espírito Santo possa te ajudar nisso essa manhã. A primeira coisa que o texto diz é que, embora a vontade de Deus seja algo às vezes difícil de entender, embora a vontade de Deus às vezes seja um mistério para a gente, é que ainda assim é possível obedecer a Deus. É possível obedecer a Deus. Versículo 11 a 14 diz: o que hoje lhes estou ordenando não é difícil fazer, nem está além do seu alcance. Não está lá em cima no céu, de modo que vocês tenham que perguntar quem subirá ao céu para trazê-lo e proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos. E nem está além do mar, do modo que vocês tenham que perguntar quem atravessará o mar para trazê-lo e voltando proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos. Nada disso. A palavra está bem próxima de vocês, está na sua boca, no seu coração, por isso vocês poderão obedecer-lhes. Quando vivemos com Deus, a reclamação mais comum pode ser essa, que é difícil ser cristão. Né? Quantos já pensaram que é difícil ser cristão? É difícil ou não é? Sim, não? São tantas regras, tantas proibições, tantos mandamentos, que parece que é impossível tirar um sorriso dos lábios de Deus. A gente tem essa impressão às vezes, não é? Parece que quase tudo que é bom aos nossos olhos, aos olhos da nossa carne, é ruim para Deus. Pô, Deus, eu acho isso tão legal, mas Deus fala, isso não é muito legal não. Até para um cristão experiente, escolher o caminho de Deus pode ser custoso e às vezes difícil. Se há alguma dificuldade, essa dificuldade mora dentro do coração de cada um de nós. Uma vez me disseram que a batalha mais rida, a batalha mais dura, na verdade não está tanto em lutar contra os demônios, contra Satanás, mas é lutar diariamente com a nossa própria natureza, com o meu próprio eu, pecaminoso que só. Para nós que temos essa condição, essa inclinação natural em justamente escolher o caminho que leva à morte, desobedecer a Deus. E é para pessoas assim como eu e você que Deus quer dizer, ainda assim é possível obedecer a Deus com alegria, com simplicidade de coração, com amor. O texto começa de maneira muito positiva. É possível obedecer a Deus.
Moisés usa algumas figuras de linguagem aqui. Os mandamentos de Deus não estão fora do nosso alcance, como o céu ou como o além-mar. Muito pelo contrário, a vontade de Deus está próxima da gente, tão próxima que ela está à nossa boca, em nosso coração. Meus queridos, a palavra de Deus está sempre próxima das pessoas que amam a Deus e que se importam com Ele. A palavra de Deus, como dizem, está na pontinha da língua daquelas pessoas que amam e desejam conhecer a vontade dEle. Salmo 1 diz o seguinte: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas o quê? O seu prazer está na lei do Senhor. E nessa lei, ele medita de dia e de noite. A palavra de Deus está na boca para meditarmos nela, murmurarmos ela todos os dias. Se a palavra de Deus está na sua boca e no seu coração, creio que será muito mais fácil obedecê-lo. Por isso, esforce-se em ter esse tesouro junto de você. Busque saber qual que é a vontade de Deus. Não se acomode nessa zoninha de conforto. É possível obedecer a Deus, pois Ele está próximo de cada um de nós. Ele está próximo. E essa verdade é mais real e palpável para hoje, para nós que vivemos no Novo Testamento. João disse que aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e verdade. Jesus Cristo veio ao mundo para nos aproximar definitivamente de Deus. O Espírito Santo está hoje aqui no meio e dentro de nós, nos mostrando a verdade, nos apontando para Cristo, nos fazendo recordar tudo que o Senhor Jesus nos ensinou. A gente tem a Bíblia completa, fruto do suor e trabalho de inúmeros santos homens de Deus que até hoje investem a sua vida para que a palavra de Deus alcance cada vez mais pessoas. Temos uma igreja onde é pregada a palavra de Deus fielmente. Temos irmãos anônimos que sacrificam no altar as suas vidas para poder te servir da melhor maneira possível. Enfim, como dizem, nunca antes na história da humanidade a palavra de Deus esteve tão acessível e a vontade de Deus tão explícita como nos dias de hoje. É possível saber qual que é a vontade de Deus e é possível obedecê-lo com alegria, com simplicidade, com amor. E após essa injeção de ânimo, Deus nos coloca na real. Versículo 15 e 16 diz assim: vejam que eu ponho diante de vocês a vida e prosperidade, ou morte e destruição. Pois hoje lhes ordeno que amem o Senhor, o seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Então vocês terão vida e aumentarão em número, e o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra em que vocês estão entrando para tomar posse. Diante de tudo que Moisés já falou, diante de todas as experiências que o povo tivera com Deus nesses 40 anos de peregrinação no deserto, Deus fez um pronunciamento solene. Pessoal, é o seguinte: vocês viram e experimentaram tudo o que eu fiz com vocês. Agora eu coloco diante de vocês 2 caminhos e vocês escolham um. Um é o de vida e o outro é o de morte. Escolha. A vida e a morte estão muitas vezes no poder das escolhas que tomamos. Deus escolheu um povo e agora era a hora desse povo fazer uma escolha: seguir pelo caminho da vida ou optar pelo caminho da morte. É claro que a gente quer a vida, não é? Se Deus coloca diante de você esses 2 caminhos, qual que você vai optar? É lógico, pelo caminho da vida, porque a Bíblia mesmo fala, não é? Você vai ter uma vida boa, abundante, próspera, você vai ter descendentes bastante, né?
Ninguém quer viver uma vida de miséria, uma vida de sofrimento, uma vida que você sabe que no final vai te conduzir à destruição. Entretanto, os caminhos que Deus colocou diante do seu povo não eram, vamos dizer assim, de feito imediato. Não era simplesmente o povo escolher pela vida que eles estavam automaticamente garantidos com prosperidade, abundância, etc. Muito pelo contrário, havia uma condição. E condição era essa? A condição é que, ao escolher o caminho de vida, nós devemos amar a Deus. Versículo 16: ordeno que amem o Senhor, o seu Deus. A pergunta que continuamente temos que fazer para nós mesmos é se eu amo a Deus. Você ama a Deus? Às vezes você para responder. Às vezes é fácil responder. Se nós voltarmos umas páginas para trás em Deuteronômio, veremos que Deus já havia ordenado a Israel que Israel, seu povo, o amasse sem reservas, de maneira plena e inteira. Deuteronômio 6, 4 e 5, o famoso texto: ouça Israel, o Senhor, o nosso Deus, é único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Mesmo versículo que o Senhor Jesus repetiu. Sabe, os judeus hoje recitam essa oração, o Shema Israel, pelo menos 3 vezes por dia. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. 3 dias eles recitam isso daí, para que do coração deles não se aparte o amor a Deus e a sede por obedecer a sua vontade. Amar a Deus, meus irmãos, é a base de tudo, é a base de tudo. Entretanto, quando falamos em amar, podemos cair em um grande engano. Esse amor bíblico é muito diferente do amor que a gente vê hoje no mundo, né? O amor que a gente vê hoje no mundo, e principalmente na televisão, é meio complicado, né? Meio bagunçado, né? É meio animal, né? É um negócio meio, né? Eu não tenho nem palavras para expressar o quão grande amor que esse mundo ele nos oferece. Mas basicamente esse amor não é um amor assim, eu sinto amor, né? Eu penso no amor. Tem gente que idealiza o amor, né? É o famoso amor platônico, o amor subjetivo, o amor emocional, o amor que te leva às lágrimas, o amor que te faz sentir sei lá o que dentro do seu coração. Ok, o amor vem acompanhado dessas emoções, mas o amor não é isso. Não. O amor que a Bíblia nos ensina é um amor real, concreto, visível, tão concreto que você pode, de fato, ver as evidências do amor, sentir as evidências do amor. Quem ama, não apenas sente que ama, mas vive o amor na sua plenitude. Para escolher e viver a vida prometida por Deus, devemos amá-lo acima de todas as coisas, sim. Mas como podemos expressar nas nossas atitudes e na nossa vida que amamos a Deus de verdade? Como trazer esse sentimento, às vezes somente emocional? Você entra na igreja e você já sente, você ouve o louvor, você já sente já envolvido pelas nuvens de Deus. Mas como trazer isso para a realidade? Essa é a grande questão. O próprio texto nos ensina essa lição. 16, pois hoje lhes ordeno que amem o Senhor, o seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças, então vocês terão vida e aumentarão em número. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra em que vocês estão entrando para tomar posse dela. Sabe quando esse amor por Deus será considerado válido? Sabe? Diante de Deus, quando você de fato não somente sentir que ama a Deus, mas quando você obedecer a Deus. Não é assim com os nossos filhos? É assim, quando o Theo me obedece, eu fico feliz pra caramba. Mas quando ele me desobedece, né?
Você se sente meio ruim, né? Para não falar outra coisa. Quem ama obedece o seu amado, não tem o menor desconforto em se submeter ao seu amado, não sente o menor prejuízo em abrir mão de tudo pelo seu amado. Quem ama, obedece. Jesus mesmo nos ensinou. João 15, 9 e 10 diz: como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Jesus Cristo nos deu o maior exemplo de como escolher a vida. Afinal, Ele era a vida. Jesus amou a Deus e esse amor se manifestou em obediência, ao ponto de dizer de Jesus obedecer a Deus até o fim, como diz Filipenses, até a morte de cruz, a fim de que no final, depois de passado a cruz, Deus o exaltasse acima de todos, para que todo o joelho se dobre e toda língua confesse que Ele é o Senhor. A lógica é essa. A condição para andarmos no caminho de vida é amar a Deus. O amor de Deus se expressa na nossa escolha diária em andar segundo a vontade de Deus. E quando obedecemos à vontade de Deus, estamos de fato andando no caminho da vida. O caminho de vida que Deus, o caminho de vida de Deus é um caminho em que nós não alcançamos a vida no fim, mas é um caminho que nós temos vida na medida que andamos por ela. Enquanto vamos obedecendo a Deus, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluem do nosso interior. Enquanto estivermos aqui nesse mundo obedecendo a Deus, mesmo diante das dificuldades que essa vida nos impõe, não nos desanimamos porque sabemos que enquanto estivermos em Deus, amando e obedecendo os seus mandamentos, já vivemos hoje a vida eterna que Jesus nos prometeu dar. Meus irmãos, nós já estamos desfrutando da vida eterna. Por isso que diante da morte o cristão não treme. Porque depois da morte tem a ressurreição. Jesus ensinou, ainda que você morra, quem crê em mim vai ser ressuscitado. E se você permanecer vivo, quem crê em mim viverá eternamente. Esse é o caminho pelo qual todos nós estamos aqui e desejamos andar. O caminho da vida. Mas como tudo na vida existe um se. Versículo 17 e 18 diz: se todavia o seu coração se desviar, e vocês não forem obedientes e se deixarem levar, prostrando-se diante de outros deuses para adorá-los, eu hoje lhes declaro que, sem dúvida, vocês serão destruídos. Vocês não viverão muito tempo na terra em que vão entrar e da qual vão tomar posse depois de atravessarem o Jordão. Eu quero ser bem sincero com vocês. No meu caminhar com Deus, não foram poucas as vezes que eu pequei, né? Para ser bem generoso comigo mesmo. Sabe aqueles momentos que você se recusa a obedecer a Deus? E enquanto estivermos nessa vida, o pecado, sabe, ainda tem um poder de influência muito grande sobre cada um de nós. E embora nossos pecados foram perdoados pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, ainda há dentro de nós essa natureza que nos empurra ao caminho da morte. Ainda há a presença de seres espirituais do mal, do diabo e seus demônios que 24 horas buscam o nosso cair e o nosso tropeçar. O problema é que, além da opção de obedecer a Deus, existe a opção de desobedecê-lo. Na minha curta caminhada com Jesus, eu tenho 31 anos, e eu não sei quando eu me converti, porque eu sempre andei na igreja, sabe? Qual foi a data que você se converteu? Não sei, eu sempre estava lá. Vi muitas pessoas que no início tiveram uma experiência muito forte com Deus. Uma experiência marcante, em termos até físicos, em termos até visuais. Mas alguns deles, depois de algum tempo, foram deixando Deus de lado. Você lembra da parábola da semente que Jesus contou? Existem pessoas com corações que parecem com solos pedregosos, cheios de espinho, solos secos, áridos, que dificultam o frutificar da palavra de Deus.
Você pode até estar pensando nesse momento em uma pessoa assim. Ah, esse fulaninho estava firme com Deus, mas hoje ele não está mais. Mas eu quero dizer uma coisa. Nenhum de nós, a gente tem que ter muito cuidado, sabe? Nenhum de nós pode se orgulhar e falar assim, cara, isso nunca vai acontecer comigo. Paulo mesmo ensina em 1 Coríntios 10, 22, que aquele quem julga estar firme, faça o quê? Cuide para que não caia. Então, o que derruba a gente é o nosso orgulho. Qual é o grande perigo de nos afastarmos do caminho de vida? É que não há outra opção além da vida a não ser a própria morte. Basta sairmos um pouco da presença de Deus para que Deus deixe de ser o centro, o nosso ponto de referência. Antigamente, quando não havia toda essa tecnologia de GPS, Waze, etc., as pessoas se guiavam por pontos de referência. No céu, as estrelas. Quando não tinha estrelas e era um barco, um navio, tinha pontos, faróis que os guiavam, o sol, a lua. E basta você se desviar um pouquinho ou sua medição está um pouquinho errada, que faz uma diferença muito grande no fim da história. Quando o Senhor deixa de ser o nosso Deus quando o Senhor deixa de ser o nosso ponto de referência, esse lugar é rapidamente ocupado pelos ídolos que espreitam usurpar o lugar de Deus. Esse ídolo pode ser você mesmo, o seu dinheiro, outras religiões, poder, etc. E uma vez fora de Deus, não há possibilidade de vida. Quando perdemos o nosso ponto de referência em Deus, é certo que vamos perder. Eu tenho um aquário em casa e você nota isso, né? Quando você tira o peixe do aquário, o que acontece com ele? Né? Ele não sai voando. Quando a gente tira o peixe do aquário, ele já está morrendo. Ele já está morrendo. Pode ser o peixe mais bonito, mais resistente. Deixa 5 minutos fora do aquário para ver o que acontece. No momento em que saímos da presença de Deus, a gente já está morrendo. Essa é a verdade. Basta colocar um pé para fora da presença de Deus que você já está morrendo. Eu fico pensando no povo de Israel para quem essa mensagem foi originalmente proclamada. É só ver o livro de Êxodo, Levítico, Números e o próprio livro de Deuteronômio para ver que não existiu e não existirá na face da terra um povo que experimentou de tanto milagre de Deus. Não tem. Você pode falar que você é geração do avivamento, mas como essa galera você não vai experimentar. Todo dia tinha provisão de Deus. Era maná que caía do céu. Quando o pessoal queria um bom churrasquinho, era codornizes que Deus mandava para a tenda. Era coluna de nuvem, coluna de fogo, roupas que não se desgastavam durante 40 anos. Imaginou, você usa o tênis 3 meses, já fica aquele buraco. 40 anos usando aquela sandália, sem vergonha chinfrim que veio do Egito. A provisão de Deus. Qual foi o povo que Deus tirou da escravidão desse jeito? Qual foi o povo que viu o mar vermelho ser aberto? Qual foi o povo para quem Deus tirou a água da rocha pelo menos 2 vezes que Moisés registra? Qual foi o povo para quem Deus tirou, para quem todos os dias, durante todos os anos de 40 anos, Deus não deixou faltar um dia de subsistência? Qual foi o povo que foi chamado para ser nação de sacerdote, luz para os gentios? É o povo de Israel. Pois é, mas mesmo diante desse privilégio que Israel teve, bastou a primeira dificuldade para que eles fizessem o quê? Reclamassem, murmurassem, se rebelassem, virassem as costas para Deus. Bastou Moisés ficar ausente 40 dias que eles fizeram o quê? Ergueram um bezerro de ouro e chamaram aquele bezerro de ouro
de Yahweh, do Senhor. Essa é a nossa natureza carnal, mostrando as caras. Não é à toa que em Romanos 7:24, Paulo meio que faz um desabafo. Miserável homem que sou, quem libertará do corpo sujeito a esta morte? Se para Paulo for difícil, imagina para eu, para você, para todos nós. Quem escolhe estar fora de Deus já optou pela morte e pela destruição. Essa opção existe e também está diante de nós. O que fazer? Não se trata simplesmente, como nos desenhos animados, de escolher ou pelo anjinho bom ou pelo diabinho. Mas a opção que fazemos hoje não é uma opção simples. É uma opção que ecoa para a eternidade. Nossa decisão, pasmem, ecoa no universo. É aí que entra Deus. O nosso Deus nunca nos deixou na mão. Amém? Eu não me lembro de Deus ter me deixado na mão. E nunca Ele vai me deixar. E Deus nunca te desamparará. O texto acaba com uma dica de ouro, ou melhor, um convite muito especial de Deus. É verdade que Deus coloca 2 caminhos diante de nós para que escolhamos apenas um. Mas também é verdade que Deus mesmo nos convida a entrarmos pelo melhor caminho. Ele mesmo nos indica qual é a opção melhor. E o que resta de nós é somente obedecer e entrar pelo caminho da vida, por amarmos a Deus. Deus nos escolheu como seu povo e Ele mesmo nos capacita a escolhermos andar pelo seu caminho todos os dias. Sabe, toda aliança precisa de testemunhas para ser validada. Né? Se você já casou no cartório, você sabe que você não pode ir com a sua mulher e casar sozinho. Você precisa levar pelo menos 2 testemunhas. Nossa aliança também com Deus tem testemunhas. E quem são essas testemunhas da nossa aliança com Deus? Na verdade, toda a criação. Todos os seres celestiais, sejam eles do bem ou sejam eles do inferno. Todos sabem da minha e da nossa relação com Deus. É diante dessa miríade de testemunhas que Deus diz o seguinte, 19 e 20. Hoje convoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora façam o quê? Escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida. E Ele lhes dará muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. A sua decisão pelo caminho da vida ou pelo caminho da morte será testemunhada por toda a criação. Cara, você já pensou, você já parou para pensar a dimensão que as suas escolhas têm no mundo? Não é somente na história da sua vida. Uma decisão errada sua acaba com a sua família, acaba com a sua igreja, pode causar sérios danos à sociedade, pode destruir um país, não é? A sua decisão pelo caminho de vida terá também efeitos sobre todos os seus descendentes. Você acha que a vida termina só com a nossa vida? Não, a gente produz, está produzindo e vai produzir descendentes. E os nossos descendentes vão ter filhos e os filhos vão ter mais filhos e assim a vida consegue. A vida prossegue. O amor que você tem pelo Senhor será o grande modelo, sabe, por exemplo, para os seus filhos também amarem a Deus. Eu tenho um orgulho muito grande do Theo, que é o meu filho de 3 anos, porque desde os 2 eu oro todo dia com ele, sabe? Eu vou lá no bercinho dele, junto as mãos dele e oro com ele. E hoje, quando ele vai para a igreja, ele consegue orar sozinho, nas mesmas palavras que eu ensinei ele. Porque ele sabe agora que vem do Pai, aquilo é uma rotina importante. Embora ele não saiba
que Deus, sabe, é o Senhor onipotente dos céus e da terra, que Jesus Cristo é o unigênito do Pai, que o Espírito Santo é o que nos cela para a redenção. Ele não sabe disso. Mas ele vai aprendendo, vendo nos modelos, a partir da família. Porque a nossa decisão tem impactos também para os nossos descendentes. E essa, na verdade, é a maior herança que você pode deixar para os seus queridos rebentos, para os seus filhos. Não é dinheiro.